Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Estamos de volta para falar hoje sobre a Parashá Tazria, que significa semeai. Ela vai de Levítico 12, 1 até o 13:59. Hoje nós vamos tratar do capítulo 13 de Levítico. Eu quero ler uns poucos versículos aqui, porque eu gostaria de abordar um assunto hoje muito relevante e que causa um mal horrível para a vida das pessoas. Vamos lá. Levítico 13, 1 a 4, diz assim: Falou mais o Eterno a Moshe e Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. O texto fala de lepra, né? E é engraçado que na tradição rabínica nós associamos isso a Lashon Hará, que é a maledicência. E aí, lógico, vem a pergunta: de onde se tira esse padrão? Onde que o judaísmo pega isso para poder afirmar que Lashon Hará, que a maledicência traz lepra? Ora, temos uma passagem na Torá onde Moshe se casa com uma outra mulher que Miriam parece que não simpatizou com aquela mulher. Miriam olhou para aquela mulher e parece que ela não gostou dela. E Miriam, como irmã de Moshe, vai e acaba comentando com Aharon algo sobre Moshe que entristeceu não Moshe, mas o Eterno. E o que aconteceu? Ela ficou leprosa. Moshe então vai diante do Eterno, pede misericórdia, ele faz uma oração. Erna refanalá, Eterno, rogo-te, cura. A menor oração que tem na Torá é essa. Mas sabe de uma coisa? O Eterno diz assim: não, peraí, curar eu vou, mas vai ficar uma semana agora de molho, como a gente diz, né? Para que ela possa refletir sobre o que ela fez. E isso é uma coisa muito interessante, porque a Lashon Hará de Miriam contra Moshe, a maledicência, voltou para ela. E olha que interessante isso. Causou um mal nela que ela teve que ficar separada da congregação e também passou a ter que refletir profundamente sobre o que ela falou e o que ela fez. Isso provavelmente gerou arrependimento nela, porque depois ela saiu. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Quem faz Lashon Hará? Vamos tentar buscar em algumas fontes aqui, inclusive falar um pouquinho de psicologia, né? Para a gente tentar entender quem é essa pessoa que faz Lashon Hará. Eu estou lendo aqui uma coisa que fala o seguinte: a maledicência é um hábito venenoso alimentado pelas pessoas portadoras de caráter tortuoso, personalidade nojenta e mesquinha. Olha só que coisa forte isso aqui, né? E a maledicência, ela é, segundo aquilo que está sendo dito aqui, um ácido corrosivo que consome as pessoas. Por quê? Porque ela instala no coração das pessoas a desconfiança e a discórdia entre indivíduos de bons princípios.
O maledicente, ele joga isso no meio de pessoas boas, falando sobre uma outra pessoa boa, porque ele quer causar discórdia. Mas por que ele está querendo fazer isso? Porque uma das características dessa pessoa, do maledicente, é que ele é falso e hipócrita. O hipócrita tem duas caras. Ele chega para você e fala assim, olha como eu te amo, porque eu quero te ajudar, porque você é uma pessoa maravilhosa, pode se abrir comigo. Quando ele vira as costas e chega na presença de outras pessoas, fala assim, o fulano me contou isso, e sei de fonte segura, foi ele mesmo que me falou. Entenda que essa pessoa, ela é uma pessoa hipócrita, falsa, e ela tem um caráter muito baixo, tá? E por onde ela passa, ela dissemina, ela espalha uma coisa que a gente chama de peçonha. Traduzido, é veneno, tá? Então, existem comparações de que essas pessoas são comparadas a víboras. Então, nós estamos falando de uma maledicente aqui, que são pessoas mal amadas, mal resolvidas, recalcadas, neuróticas. Por isso, elas ficam buscando na vida de alguém a condição de fazer com que aquela pessoa que ela tem inveja, ela gostaria de ser o fulano ou a ciclana, mas ela não é. Então, como que ela faz para poder se igualar àquela pessoa? Ela vai tentar derrubar. O maledicente, ele tem uma necessidade de derrubar outras pessoas. Existencialmente falando, essa pessoa está podre por dentro. Podre. Ela carrega lixo dentro de si. Ela não consegue alcançar determinados patamares, então ela diz assim, vou falar mal do fulano, porque no grupo onde eu estou, dentro do meu contexto, eu serei então valorizado ou valorizada. Por quê? Porque eu tenho uma informação privilegiada sobre a vida do fulano. E é engraçado que geralmente, quando essas pessoas querem derrubar alguém, elas vão ou no passado da pessoa, buscar algo que aconteceu há muito tempo, mas algumas vezes elas distorcem um fato para tornar aquilo algo palpável, para derrubar a outra pessoa. Entendeu? Então é muito simples isso. Algumas vezes, obviamente, mentem assim descaradamente sobre a vida de alguém para poder derrubar, porque geralmente quem é o alvo da Lashon Hará não está presente quando o maledicente diz isso. Pergunta, por que a pessoa não fala na presença do outro? A resposta é muito fácil. Ele não tem coragem. Porque se alguém mentir diante de você, o que você vai fazer? Você vai mostrar a verdade e anula a mentira. Você mostra as provas e cancela a mentira e a outra pessoa vai ficar rebaixada, ou seja, o que ela tentou fazer com você vai vir para ela. Mas há uma coisa muito interessante, porque quando Miriam falou de Moshe, ela quis dar uma opinião sobre uma mulher etíope. Moshe casou com uma etíope. Nós sabemos hoje que as mulheres etíopes são negras, entendeu? E lá no Oriente Médio, onde eles viviam, não tinha gente como eu, assim, branquinho. O pessoal era moreno para lá. Agora, parece que Miriam olhou para a mulher de Moshe e não gostou dela, não gostou de graça. Porque não disse que elas tiveram algum conflito, algum problema. Ela não gostou
é aquela coisa assim, olhei e não gostei, agora vou falar mal. Só que a punição de Miriam foi imediata. Porque Miriam estava com um problema de alma. E Miriam precisava resolver isso. E como que ela resolveu? Falando mal do seu irmão. Só que o Senhor, o Eterno, não deixou passar aquele momento. E ele pegou e já puniu Miriam imediatamente. Por isso, nós vamos ver o seguinte, a Lashon Hará, ela pode ser punida imediatamente, ou ela pode então ser punida depois de algum tempo, porque o Senhor deixa as coisas acontecerem, para que depois ele possa trazer a punição. Ele deixa. Então, a Lashon Hará, ela é muito interessante, sabe? Porque a Lashon Hará é assim, quem fala mal de alguém está querendo se beneficiar com aquela informação, ok? A pessoa quer ter benefício derrubando o outro. E ela mostra quem ela é. Porque veja bem, eu vou falar agora de homem, tá? Eu aplicaria isso à mulher. Quando alguém é homem de verdade, você não precisa falar nada para ninguém pelas costas. Você pode pegar essa pessoa, colocar diante de ti e falar o que você precisa para ela, e acabou. Se for verdade, você deve fazer isso. Se for mentira, não se arrisque, porque você vai ser envergonhado. E como essas pessoas que falam Lashon Hará, que gostam desse tipo de prática, elas têm uma necessidade de autoafirmação. Por quê? Porque elas são inseguras. Porque elas nunca conquistaram nada. Porque estas pessoas, elas estão numa posição em que elas estão incomodadas com aquilo que elas não conseguiram. Entenda isso. Então, uma pessoa, quando ela faz Lashon Hará, ela está tentando, é como se fosse um gato querendo subir numa parede, colocando as unhas e escorregando e caindo, escorregando e caindo. Porque o maldizente, o maledicente, momentaneamente ele tem sucesso. Isso é uma outra coisa muito interessante. O Senhor permite que essa pessoa tenha sucesso. Lá na frente, quando ele é descoberto, então as coisas explodem e essa pessoa acaba ficando sozinha de novo. E uma outra coisa que é muito também interessante, o maledicente, ele não consegue, ou ele não tem coragem de ir diante da pessoa que ele falou mal, com esse outro grupo, porque ele fala geralmente dentro de um grupo, dentro de 2, 3, 5, 10 pessoas, porque há essa necessidade de autoafirmação, ele nunca leva o grupo, e nunca vai para chegar e falar assim, eu vim aqui falar mal de você, eu vim aqui porque quero dizer para esses irmãos, essas pessoas aqui, que eu falei isso de você. Quero falar na sua frente. A pessoa não tem coragem. Ela não tem, por isso é muito interessante a personalidade do maledicente, entendeu? O maledicente, ele é fraco, não só nas suas emoções, como espiritualmente. Como a gente diz, é um nanico, né? Um anão, né? É um anão espiritual. Essa pessoa, ela acaba, então, atraindo muitos problemas para si e para outras pessoas. Então, deixa eu ler uma coisa aqui para você, porque eu acho que é muito interessante. São algumas consequências da maledicência também, tá? Porque quando a gente tem sintomas no nosso corpo físico, significa que o corpo não está funcionando direito, ok? Então veja bem, aqui tem algumas coisas que eu quero ler para você, que estão relacionadas com esses males, tá? Então vamos começar aqui. Se você vai para o médico e você tem uma dor no peito,
Mas fala que você também é uma pessoa triste, você é uma pessoa angustiada. Você tem que falar isso. Se você está sentindo azia, fala que você tem mau gênio, porque o maledicente, ele costuma ter esse mau gênio. Entendeu? Uma outra coisa, diabetes. Fala para o seu médico que você não encontra mais doçura na sua vida por causa do peso das frustrações. Todo maledicente é frustrado. Outra coisa, pessoa que tem enxaqueca, ela é perfeccionista, com uma autocrítica muito grande. Ela costuma criticar os outros para se autoafirmar. E essa pessoa é muito ansiosa. Aí, as pessoas, quando elas querem se curar, elas precisam botar isso para fora. Mas outra coisa, elas precisam querer mudar de vida. Porque não adianta eu falar assim, eu estou passando mal disso. E eu não querer mudar de vida. Uma outra coisa, que pessoas que têm problemas com as vistas, mas elas não querem enxergar nelas mesmas essa questão de maledicência. Então elas querem solução para a depressão, elas querem solução para as coisas que estão acontecendo, para decepção, elas querem uma solução para a vida financeira, mas elas não querem abrir mão disso tudo. Elas não abrem mão da sua personalidade, do seu caráter que está distorcido e precisa passar por uma restauração pelo Espírito Santo. Elas não abrem mão disso, mas elas querem que o sucesso venha, elas querem ser benquistas por todos. Então você percebe que há um problema sério no caráter do maledicente. A pessoa está doente, essa pessoa está muito doente, e o que ela faz com a maledicência? Primeiro, ela começa a contaminar as pessoas que estão ao seu redor. De que forma? Quando ela conta uma maledicência, quando ela fala mal, ela ataca alguém, ela está contaminando todas aquelas pessoas e matando essas pessoas. Então, essa pessoa está também com o seu veneno, como eu citei agora há pouco. Com o seu veneno, ela está aproveitando e envenenando a vida dessas pessoas em relação a outrem. Então você imagine que coisa horrível é quando alguém se refere a uma outra pessoa falando mal na ausência daquela pessoa, inclusive não dando chance de defesa. Ok? Você já imaginou você ser caluniado por alguém sem ter como se defender? Porque nessas conversas tem a maledicência, que é a calúnia, tem o burburinho e já tem o veredito. Aquela pessoa ela já é condenada por aquele grupo, através do maledicente. Então veja como isso é terrível e como isso faz com que, num primeiro momento, todas as pessoas que estão ali ouvindo a maledicência sejam contaminadas e se tornem semelhantes à pessoa que está contando a maledicência. O maledicente, então, ele consegue uma grande vitória. Qual é? Ele tem mais gente que está agora dentro do seu padrão. Ele conseguiu contaminar com a sua doença as outras pessoas. Então eles estão iguais agora. Porque aquelas pessoas vão reproduzir aquela fala para matar ainda mais a outra pessoa. E com isso eles estarão matando a si mesmos. E com isso eles vão estar contaminando a sua alma e vão contaminar outras pessoas. Então o maledicente, ele é um disseminador de tudo isso. Ele joga, ele semeia a semente de discórdia, da desunião, da separação. E o maledicente, ele tem uma coisa dentro da sua mente, do seu coração. Ele acha que aquilo que ele está fazendo vai ser bom para ele.
E que nada vai acontecer com ele, porque ele já está tentando destruir o outro. Ele está achando que ele vai ter só o sucesso, porque ele está destruindo o outro. E, através disso, a vida dele vai começar a melhorar. Essa é a mente de um maledicente. Para você ver o grau de insanidade e de doentio, o grau doentio da mente de uma pessoa dessa. Emocionalmente falando, essa pessoa ela é um traste, porque ela chega a fazer tudo isso, porque ela queria ser alguém, não pode ser uma outra pessoa, e ela tem que atacá-lo, para que aquela pessoa então, ela seja derrubada. E por quê? Porque eu queria ser ele, eu não posso ser ele, então eu vou tentar matar ele, para que eu possa apagar essa pessoa desse grupo, para que eu possa me tornar o referencial no lugar dele. A Lashon Hara, ela está na esteira, digamos assim, de pessoas que tiveram experiências horríveis no passado e que não quiseram ser restauradas. Obviamente que alguns não tiveram a oportunidade, mas a maioria teve a oportunidade e não quis ser restaurada. E uma coisa interessante é que, quando a gente fala disso, nós estamos falando de milindres, sabe? Geralmente o maledicente, ele é muito melindroso, ele não pode falar nada com ele, é como se fosse uma taça de cristal, sabe? Que você não pode tocar, se você tocar de um jeito diferente, quebra. Então é muito assim, ele é muito sensível, é muito isso, é muito aquilo. Não é uma pessoa que você pode repreender, porque ele já se arma todo e ele já se acha o injustiçado, o atingido. O maledicente, ele tem isso, entendeu? E é muito interessante porque essa pessoa, ela aparenta ser boazinha, mas na essência ela é maldosa. Ela é tão maldosa que ela fica aguardando e espreitando o momento certo de agir. Então, quando a Torá está falando sobre isso, a Torá está mostrando para a gente o seguinte, que um homem tem que tomar cuidado com a sua língua, porque a Torá está se referindo a homens. Mas interessante é que o caso comprovado de lepra na Torá é de uma mulher que abriu a boca para falar mal do seu irmão, de um profeta. Olha que interessante isso, porque não é só o homem que vai abrir a boca e falar bobagem, mas a mulher também. Então, uma mulher pode ser alguém com o espírito voltado para isso. Uma mulher que é ameaçadora. Ao mesmo tempo, ela é cativante. Por quê? Porque ela tem uma personalidade forte. Mas essa mulher que acaba envolvendo todo mundo, quando ela se sente ameaçada de alguma forma, ela então começa a disparar. Porque ela quer ser o centro das atenções. É o problema da pessoa insegura. Quem é inseguro quer ser o centro das atenções. A pessoa que é segura de si, que sabe o que está fazendo, não precisa de holofote, ela não precisa de foco. Ela precisa passar o foco para o Senhor. Ele tem que ser a estrela da vida dessa pessoa e não ela mesma. Então perceba que quando Moshe é chamado do homem mais humilde do mundo, é porque ele era uma pessoa que ele não estava interessado em glória para ele. Ele focava tudo e colocava no Senhor. Ele pegava a glória e colocava ela para o Senhor. E é interessante a gente notar isso também, porque a gente precisa parar, irmão, para a gente poder entender isso aqui. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui, ligada com esse negócio de falar mal. No livro de Salmos, tem uma expressão, falar mal de mim, ou falar de mim, ou falar contra mim.
tá? Eu quero mostrar para você, tem dois salmos aqui, eu quero ler só um versículozinho de cada um para a gente explicar isso aqui melhor. Salmo 41:15 diz assim: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá seu nome? Você vai perceber uma coisa, quem fala mal de outrem não é amigo. Quem faz lashon hará de outrem não é amigo, é inimigo. Qual é o amigo? Eu estou falando de amigo de verdade. Qual é o amigo que vai falar mal de você? Se ele é teu amigo ou se ela é tua amiga, essa pessoa te ama. Você pode não ter um contato diário com essa pessoa, mas ela vai continuar te amando. E se você precisar dela, estará ela disponível para ti. Independente de ter muito contato ou não. Aqui, a pergunta do maledicente é, quando morrerá ele? Isso é muito sério, irmãos. É uma pessoa, quem fala mal de outrem, é uma pessoa que deseja a tua morte. Eu não sei se você viu o restante do versículo, diz assim, e perecerá o seu nome, ou seja, tudo que diz respeito a essa pessoa tem que morrer. Pense na seriedade do que eu estou lhe dizendo. Porque nós precisamos separar entre o joio e o trigo. E quem fala mal de outrem e não se arrepende, não pode ser considerado como trigo. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas no próximo vídeo eu vou falar para você sobre uma coisa muito séria ligada com a maledicência. Mais séria do que você imagina. Mas eu não posso falar nada agora. Mas eu estou te mostrando que essa pessoa que fala mal de você, que fala mal de mim, eles querem a nossa morte, eles não querem mais que haja lembrança do que nós fazemos. E aí a pergunta é, por que será? Porque quem quer matar outro, quem quer que pereça o nome, que a pessoa não seja mais lembrada, nesse caso aqui não é porque a pessoa está fazendo coisa ruim, não, é porque a pessoa está fazendo coisas boas, e ela está se destacando naquilo. Então, esta pessoa tem que desejar morte, porque ele não quer, ele se sente mal com o sucesso do outro. O amigo é diferente. O amigo vai lá, aplaude e diz assim, você precisa de alguma coisa a mais para decolar na sua vida, eu vou te ajudar. O maledicente, ele quer te matar. É diferente do amigo. Então veja a profundidade que a Escritura traz para nos mostrar que tipo de pessoas são aquelas que praticam lashon hará. Que tipo de situação elas querem te colocar e me colocar através da lashon hará. E lembrando que uma das características dessa pessoa é que ela é covarde. E por que ela é covarde? Porque ela não tem coragem de te encarar. Quando ela chega perto de você, se isso acontecer, depois da lashon hará, e você ficar sabendo, e a pessoa fala, ô meu amigo, tá tudo bem com você? E se você questionar essa pessoa sobre a lashon hará, fala, não, imagina, eu nunca falei uma coisa dessa, ela vai mentir na sua cara ainda. Eu estou falando de caráter, irmãos. Eu estou falando de coisas que não deveriam ser assim, porque nós estamos tratando de gente que tem a Bíblia nas mãos. Gente que diz que é temente ao Eterno. Gente que diz que a sua vida é pautada pelas Escrituras. Eu não estou falando de gente que não conhece, de um ateu, de um idólatra. Eu estou falando de gente que diz que caminha com o Senhor. Estas pessoas estão com seu caráter manchado completamente. Eu iria ainda além. Existem pessoas que não têm só o seu caráter manchado, mas estão endemoniadas. Porque a boca delas virou um repositório de Satanás para destruição. Vamos continuar aqui, eu quero ler outro salmo para você agora. Tá? O Salmo 69, versículo 12, ele diz assim,
Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Meu Pai, preste atenção nisso aqui. Aqueles que se assentam à porta. Você sabe para que servia a porta? Era o lugar onde eram julgadas as causas, onde as pessoas traziam as notícias, as novidades sobre tudo o que estava acontecendo. Os juízes estavam lá, as pessoas de destaque estavam lá. A porta da cidade, que é o lugar da autoridade da cidade. Ali, nesse lugar, eles estão falando contra você, contra mim. Num local onde se juntam pessoas que têm autoridade e falam contra a nossa vida. Mas aqui tem um outro aspecto interessante. E aqui eu preciso te mostrar uma outra coisa que é muito linda nas Escrituras, quando você interpreta ela da forma judaica. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. A nossa vida se torna o quê? Uma canção para eles. Eles prazerosamente, eles falam da gente. E tem prazer. É como se fosse uma canção alegre para eles. Denegrir a nossa imagem, a nossa vida. E essas pessoas que bebem bebida forte, se embebedam. Então, o falar mal, a lashon hará, é como se fosse uma bebida para eles, que deixasse eles como bêbados. E eles ficam entusiasmados com aquilo e falam e discutem, porque isso, porque aquilo, e blá. Olha que interessante isso, irmãos. Como a Bíblia dá esses pequenos insights para que eu e você possamos entender esse tipo de coisa. Entender que quem fala mal do outro é uma pessoa completamente desviada da verdade, é uma pessoa que não tem vínculos com a verdade. Ela julga ter. Mas quando pega a personalidade, o caráter dessa pessoa e coloca no padrão da Escritura, vai dar problema. E aqui nós temos algo que é para alertar a nossa vida. Por que para alertar? É para a gente não cair nesse erro aqui, não fazer a mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta, esse tipo de pessoa aqui, elas não vão para lugar nenhum, entendeu? Não vão para lugar nenhum. E é interessante porque Miriam teve que ficar afastada do arraial, até que houvesse arrependimento, até que confessasse o pecado, pedisse perdão. Ficou afastada do convívio. Aí nós temos uma outra lição que a Torá está dando para a gente agora. Você não pode conviver com pessoas assim. Eu não posso conviver com pessoas assim. Esta pessoa só pode ser reintegrada caso essa pessoa se arrependa, peça perdão e mude a sua conduta. Caso contrário, ela não pode viver no meio de outras pessoas. Por quê? Porque o objetivo dela é envenenar a vida dos outros. Olha só, que coisa extraordinária. Gente, que coisa magnífica é nós tomarmos as Escrituras e termos estes exemplos para guardar a nossa vida. Então, um ensinamento desse serve para colocar uma cerca na nossa vida, para delimitar quem pode entrar na nossa vida. Quem você tem deixado entrar na sua vida? Uma das coisas que eu aprendi, e isso depois de tomar muita pancada, é que hoje poucas pessoas têm permissão de entrar na minha vida. E por quê? Porque muitos entraram e causaram estragos na minha vida. E sabe o que é interessante? Quando você fica sabendo da lashon hará, isso aqui é uma outra coisa que eu não falei, o que acontece? O Salmo 38:17 diz assim: porque eu estou prestes a coxear,
a minha dor está constantemente perante mim. Por que o salmista tinha dor? Porque ele ouviu falar mal dele. A dor dele era não só pelo pecado dele, mas é por aquilo que faziam contra ele. Então você imagina que nós passamos por muitas dores desnecessárias, por enfermidades desnecessárias, por causa da maledicência. Então hoje, a vida da gente ela tem que ser guardada, entendeu? Guardada para uma pessoa não entrar e vir causar estrago. Então a gente tem que colocar limites no nosso viver, para que algumas pessoas não entrem, porque a gente agora tem que detectar isso de uma outra forma. A pessoa tem que guardar os limites. Para quê? Para ela não alcançar um padrão em que depois ela vai querer te derrubar. Lógico que a gente confia. Eu tenho pessoas que eu aprendi a confiar e estão do meu lado, caminhando comigo, fazendo projetos, realizando coisas junto comigo. Mas uma coisa eu posso dizer, hoje a gente está mais vacinado do que naquela época. E uma coisa interessante é que quem fala mal e quem ainda deseja nos derrubar, o salmista diz assim: conversam sobre a dor daqueles a quem feriste, acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Olha só o que o salmista diz, Salmo 69, 26 e 27. Ele fala sobre aquelas pessoas que conversam entre si sobre a dor que a gente está sentindo por causa da maledicência. Ele disse, acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Isso é um outro assunto que eu vou tratar na próxima paraxá. Mas eu quero te mostrar uma coisa, que estas pessoas que praticam o Lashon Hará, que tem esse problema sério de caráter, na minha opinião, precisam se converter de novo, precisam passar por um processo de conversão. Precisam começar do zero e com uma postura de vida diferente, com uma kavaná, com uma intenção de coração completamente diferente, se quiserem alcançar alguma coisa do Senhor. Porque uma outra coisa eu posso dizer para você, tudo que essas pessoas semeiam, eles vão colher ali na frente. É engraçado que quem faz Lashon Hará, ele não acrescenta só dor à nossa alma, ele não acrescenta só problemas às nossas famílias, ele não faz só com que nós percamos pessoas amadas, e até às vezes gente da família, ele causa prejuízo financeiro. Essa pessoa, ela causa um mal-estar geral nas pessoas que nos conhecem. Tudo isso que eu estou te falando volta para a pessoa. Mas em que medida? Na medida que eles nos mediram, eles serão medidos. Isso significa, irmãos, que uma hora mais cedo ou mais tarde, o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, devolverá para estas pessoas na medida dele, porque ele vai colocar tudo isso num pacote para devolver para essas pessoas. E aí, não só quem falou, mas quem ouviu e acompanhou, quem ouviu e comentou, quem também concordou com tudo isso, vai receber no pacote a devolução disso. E aí você vai perceber que o que vai voltar para a pessoa não é bênção, é maldição. E esse tipo de coisa vai alcançar a vida destas pessoas por causa da Lashon Hará, da maledicência. E isso se originando numa pessoa. Uma pessoa geralmente que, com o perdão da palavra, não vale nada. Uma pessoa que tem a sua mente doentia. Uma pessoa que nunca fez nada e, na minha opinião, nunca vai alcançar nada de fato. Porque se essa pessoa, com a hipocrisia que tem, com o orgulho, com a arrogância que tem, alcançar alguma coisa, misericórdia. Então, que eu e você possamos entender essa questão da maledicência.
possamos detectar nas pessoas que estão ao nosso redor e que não estão vindo para nos ajudar e nem nos abençoar. Possamos detectar esse tipo de pessoa e já gradativamente ir afastando-se destas pessoas. Existem momentos que o Eterno, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, provoca situações que nos afastam de determinadas pessoas. E aí a gente tem que falar assim, ufa, que bom. Porque você descobre depois que aquela pessoa está enquadrada nessa questão. Ou seja, que bom que foi embora, porque vai me causar menos problema no futuro. Amém, querido? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, B'Shem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém. Toda rabá.